No meu coração são ventrículos e átrios, são buracos. Antes mesmo de falar meu nome, eu trouxe esses versos para lembrar que o ser humano é feito de falta, de desamparo e de buracos. Por isso que hoje a gente vai falar sobre criatividade, a nossa necessidade de colocar alguma coisa no lugar da angústia, de lidar de alguma forma com a dor. Eu sou a Vanessa Correia. Estou aqui com o Pedro Colli. Oi, pessoal. E com a Marielle Kellerman. Olá. E a gente vai tentar, numa semana antes da eleição, esse episódio vai ser lançado na quinta-feira, antes do segundo turno das eleições para presidente, né? Pensar em formas de dar conta da angústia e de tudo que a gente está vivendo e sentindo nesse momento. E aí, gente, esse encontro de hoje é a Associação Livre, nós não trouxemos nada preparado e a gente quer pensar junto com vocês. Aliás, esse tema criatividade foi sugerido pela Márcia Garcia, que é uma ouvinte nossa, muito querida, e que sente que está travada, que não está conseguindo produzir, escrever poesia, que é algo que ela gosta. E ela sugeriu a gente conversar sobre isso. Pedro e Marielle, como que vocês estão? Vocês estão produzindo bastante? Vocês também estão sentindo um certo bloqueio, vamos dizer assim? Como que é? Cri, né? Bloqueio. Não, eu tô pensando aqui, eu acho que esse tema é importante porque tenho a impressão que você que tá nos ouvindo hoje, quinta-feira, segundo turno das eleições é daqui 3 dias e pelo menos a minha experiência pessoal e o que eu tenho ouvido de pacientes no consultório essas últimas semanas é que é muito difícil falar de outra coisa. Eu tenho a impressão que diante de algo tão importante, seja afetivamente, seja politicamente, isso a gente dá para falar, dá para transpor para outras situações de angústia da vida, não só as eleições. Eu tenho a impressão que talvez tenham 2 caminhos maiores. Ou a gente embarca na coisa em si e tenta lidar com ela, ou a gente tenta ficar se distraindo de um jeito que fica um tanto quanto artificial. Vocês não sentem que fica meio artificial você tentar falar de outro assunto, tentar se distrair e falar de outra coisa? Eu tenho a impressão que não vamos falar sobre tal assunto. Eu tenho a impressão que fica tudo meio... É uma tentativa vã de tampar um sol com uma peneira que fica bem insuficiente, pelo menos é a minha impressão. Eu me lembro na pandemia que acho que teve um primeiro momento de muito medo, de muita angústia, muito susto, muito não saber o que fazer. E aí teve um segundo momento em que estava todo mundo começando a se adequar àquela nova rotina de ficar em casa, etc. E que não dava mais para ficar assistindo quantidade de mortes. E aí, pelo menos eu, e tenho a impressão que muita gente fez isso, que foi uma tentativa de, eu vou ver outra coisa. Vou falar de outra coisa, quase como se a gente fizesse um mini mundo na nossa casa, bem isolado e alienado, mas como uma tentativa de defesa mesmo, contra algo que estava muito difícil de lidar e que não tinha o que fazer, assim, não tinha grandes coisas além de ficar em casa. Mas então fico pensando, né, quando a Vanessa propôs esse episódio, eu achei muito interessante porque eu tenho a impressão que a criatividade, a arte, a possibilidade de pensar, eu acho que é isso, a possibilidade de pensar criativamente é uma grande salvação para esse momento de angústia e de ficar paralisado diante da angústia. Eu pensei nesse tema porque eu também estou me sentindo assim com um esgotamento eleitoral, assim. O tema das eleições, eu fico querendo saber e vendo coisas o tempo todo, mas eu estou completamente cansada disso e eu imagino que vocês também devam estar, né? Eu pensando aqui no que falou a Marielle, essa ideia de artificialidade, de evitar deliberadamente olhar para isso ou pensar sobre o tema, eu vejo que tem uma dança entre essas duas personagens, entre tomar contato com o que está acontecendo e precisar evitar, por hora, grupos de WhatsApp, ou chegar num limite também de se sentir saturado de informações, de memes,
de diálogos, para mim funciona um pouco como vai e volta, vai e volta. Momentos em que eu consigo olhar isso um pouco mais diretamente, dispor um pouco mais do meu pensamento para tudo que vai acontecendo, para tudo que vai sendo lançado nos nossos feeds. E outros momentos em que, inconscientemente, até parece que é como se eu precisasse de um tempo de desconexão com tudo, de um passo de lado para depois voltar de novo. Então eu vejo que tem um vai e volta, nem no sentido do quanto eu quero conscientemente ou não fazer isso ou aquilo, mas como se impõe sobre mim algum tipo de necessidade de tirar os olhos da tela, por exemplo. Muitas vezes alguma coisa, de novo, não programada, não calculada da minha parte, mas que eu vejo acontecendo. Agora, ao mesmo tempo, quando eu tento olhar para tudo que vai se dando no nosso dia a dia, no cotidiano, das notícias, das mensagens, das figurinhas no WhatsApp, eu vejo que tem um tipo de dificuldade muito grande. Acho que eu me senti muito esgotado pelo volume de fake news disparadas, de muitos lados, de muitos temas diferentes. Para mim, pelo menos na minha bolha, do jeito que chega muito mais contato com as mentiras contadas contra o Lula, né, a favor do Bolsonaro. E eu vejo que funciona assim, você começa a ver uma série de notícias ou memes que distorcem a realidade, e você se põe a ir checar os fatos. Daí você começa a checar os fatos e diz, olha, isso aqui é verdade, isso daqui é mentira. Não, isso aqui é mentira, isso daqui é verdade. Mas esse sistema de alguém despeja um monte de informações e você tem que ficar lá catando e uma a uma catalogando o que é verdade e o que não é, isso em si paralisa o pensamento. Isso não é exatamente um diálogo. É como se fosse todo um trabalho de base para que talvez depois possa ou não possa haver um determinado diálogo ou que você possa ter uma reflexão crítica com alguma ideia. Então eu acho que esse pré-estabelecimento do que é verdade ou do que não é toma tanto tempo, é necessário para tanto espaço, para tantas mensagens trocadas, que o resto da criatividade, de ideias, do pensamento, fica bloqueado, fica obliterado. Então, eu acho que muito do meu cansaço, assim, nessas últimas semanas, se dá em torno mais ou menos dessa dinâmica. E isso que eu tenho sentido como muito difícil, quase como se faltasse esse buraco aí que você falou, Vanessa, esse buraco dos ventrículos e dos átrios. Ele tá todo preenchido por informações que você não sabe se são verdadeiras ou se não é, e que você tem que ficar fazendo um trabalho de base, de pesquisa, assim, que toma muito tempo, consome muita energia, sabe? Não tem espaço, né? Pra tudo O isso. espaço tá acumulado, assim, por um acumulado de informações que você não sabe o que é o que ali no meio. Eu concordo. E o que vocês têm feito para dar conta disso, para lidar com isso? Eu tenho feito uma coisa muito estranha, que eu acho que as pessoas estão fazendo o contrário. Eu fiz talvez o caminho inverso, que foi voltar para um grupo de família completamente bolsonarista, que praticamente só tem memes bem sensacionalistas, muita fake news, e eu acho que a maioria das pessoas sai desses espaços porque ele é de muita sobrecarga, como disse o Pedro, né? Você fica indo procurar e tal. Mas eu fiz esse caminho porque a maior angústia que me acometeu depois do primeiro turno, né? Com as pessoas tendo elegido Damares e Pazuello e etc e tal, foi não entender. Pra mim, a maior angústia é essa. A absoluta paralisação da minha cabeça é quando eu não consigo pensar e eu não consigo entender. E eu voltei pra esse grupo e tá sendo bastante interessante, porque eu não tenho, de forma nenhuma, a ingenuidade de achar que dizer e mostrar pra alguém que alguma notícia é falsa ou errada vai mudar o que a pessoa pensa. De forma nenhuma. Respeito a escolha de cada um. Eu tô lá pra tentar entender algumas coisas que eu não entendia. E eu entendi algumas coisas que eu acho que estão sendo muito importantes para mim e que não tem muito pouco a ver, talvez, com, de fato, questões políticas, mas mais com formas de comunicação. Por exemplo, uma coisa que eu entendi é que as pessoas mais velhas, principalmente, eu acho que de uma geração anterior à nossa, elas têm mais dificuldade de compreender, por exemplo, que a tecnologia pode ser muito alterada, né? Eles têm menos contato e menos condição de entender que um vídeo pode ter sido mudado a voz, pode ter feito um monte de edição e de cortes, e que, portanto, eu acho que
que essas pessoas, elas são mais facilmente cooptadas por mensagens mais sensacionalistas, porque elas não conseguem nem entender que aquilo lá pode ter sido feito uma montagem muito explícita e muito manipuladora. Isso, por exemplo, foi uma coisa que eu não entendi, eu não pensava muito nesse sentido da geração, né? Essa brincadeira do tio do Zap, da tia do Zap, ela não é uma coisa completamente ingênua e banal. Eu acho que a falta de compreensão de como a tecnologia e o mundo digital funciona é importante, porque é uma linguagem que a pessoa não domina e aí ela fica mais fácil de replicar, né? Tô falando isso porque eu percebo uma diferença grande entre pessoas da minha idade. Eu tenho 40 anos, então tô aqui na geração de imigrantes digitais, né? Nós nascemos, não tinha internet, a gente foi aprendendo. A gente não é tão bom nisso quanto pessoas de 20 anos, mas a gente entende um pouco mais do que a geração dos nossos pais. Então isso é uma coisa que eu entendi, que me ajudou a falar, nossa, é verdade, né? Eu acho que as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade de compreender essa linguagem. O próprio mecanismo de funcionamento, eu acho que do WhatsApp, em que você manda uma mensagem, um monte de gente manda e vai lá pra cima, ele é muito inadequado para ter qualquer tipo de diálogo, né? Alguma discussão e conversa, porque, não sei, não funciona assim. É diferente quando a gente tá olhando pra pessoa, quando tem uma conversa oral. Então, eu acho que tem várias características próprias do mundo digital que vão alterando muito a forma de compreensão das coisas, né? Por exemplo, numa conversa de WhatsApp, é muito mais palatável uma foto com uma frase. Isso é uma coisa que a gente consegue captar rapidamente, né? Do que um link para um texto que você tem que abrir, e aí você tem que encontrar um tempo no seu dia para você ler. Então, tudo isso tem me ajudado a entender como que, por exemplo, a extrema-direita usa muito dos mecanismos de crença religiosos, né? Para cooptar o medo das pessoas, as angústias, medos que são muito legítimos, medos pelos filhos, medos pelos netos. E eu acho que isso que você falou, Pedro, é difícil, não tenho nenhum tipo de pretensão de conseguir conversar. Eu tô lá para tentar entender e esse é o meu jeito de diminuir a minha angústia. Porque eu tenho a impressão que se eu for ficar, sei lá, muda de canal, não põe nada de jornal e não vê nada e vai assistir Friends, que eu acho que é uma coisa que eu já fiz muitas vezes. Eu acho que nesse momento isso me angustiaria mais. Não ia funcionar, porque é uma defesa muito insuficiente, pelo menos para mim nessa hora. Então você tem usado a sua criatividade para construir teorias e interpretações do mundo e disso que você está observando e sentindo. Exatamente, na minha cabeça. E usando coisas que eu sei, assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de o que eu pensei essa semana e fiquei muito impressionada. Uma pessoa nesse grupo fez um texto muito delicado, assim, eu perguntei o que ela pensava, ela escreveu, não mandou meme, não mandou vídeo, nada disso, escreveu o que ela pensava, o que eu achei muito gentil e educado e civilizado, eu agradeci e tudo, mas é uma pessoa que falou várias coisas, uma pessoa bastante religiosa, que vota no Bolsonaro, e ela falou que sobre a vacina, que como ela acredita na Bíblia, quem deveria morrer, morre. E quem não deve morrer, não morre. E que, portanto, isso não está nas mãos, né, de um presidente ou de nenhuma pessoa humana. E quando eu li isso, eu fiquei tão impressionada, porque eu me lembrei de um livro. Vocês leram Infiel? Que é a história de uma muçulmana. Se não me engano, ela é da Somália e que ela fugiu e agora ela é uma política na Holanda. Não leram? Não li. Não conheço. É incrível esse livro. Eu não sei o que aconteceu. Teve uma época, lembram? Quando a gente era tava na faculdade, não sei, uns 20 anos atrás, teve o Caçador de Pipas, um monte de livros contando sobre o Afeganistão, né? E sobre, principalmente, muitos livros falando sobre a história das mulheres árabes. Enfim, esse é um deles que eu li na época. E é um livro muito impressionante, porque é uma mulher da África mais pobre e muçulmana. E ela vem de uma família ou de uma região extremamente religiosa. Então, junta o extremo fanatismo muçulmano com a pobreza da África mais pobre. E ela conta a história dela. É uma mulher que sofreu aquela circuncisão feminina. Ela vive numa situação meio tribal, assim. É muito impressionante como a família, a religião, ela não é proibida de estudar, ela só estuda os ensinamentos do Alcorão, enfim. E aí ela tem um momento em que ela tá fugindo em algum lugar, se não me engano, ela tá num campo de refugiados do Quênia, e tem uma cena que me impactou muito nesse livro, que ela tá tentando levar um bebê que tá quase morto
É um bebê que tá no calor, que tá meio desnutrido, muito magro. E ela tenta levar para um serviço de saúde que tem no campo de refugiados. E as pessoas em volta desse bebê, a mãe inclusive e outras pessoas, consideram ela uma herege. Por isso o nome infiel, né? Porque ela é considerada uma herege para a religião dela. Porque dizem, Alá decide se esse bebê vive ou se esse bebê morre. Não é você que deve interferir na decisão divina. E quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, olha como que é esse pensamento fanático, a que ponto que ele chega, né? Ao ponto de talvez até uma mãe lidar dessa forma com a possibilidade de perder um filho, né? Sem considerar o que eu, como uma mulher ocidental e não muito religiosa, acredito que aquele bebê tá morrendo muito mais por questões humanas, né? De pobreza, de desigualdade, de falta de assistência médica, etc e tal. Mas eu fiquei pensando que esse mesmo discurso está presente no Brasil hoje. E quando eu li esse livro e essa parte, eu pensei, meu Deus, como que é o discurso fanático islâmico na África. E esse é um pensamento que está sendo veiculado principalmente entre as pessoas muito religiosas aqui, como uma estratégia de justificativa do porquê que as pessoas morreram na pandemia. Isso para mim é muito impressionante. E é muito importante conseguir entender que existe uma compreensão religiosa que embasa essa ideia. Porque para mim, eu acho que para muitas pessoas, talvez para metade do Brasil, uma grande questão que ficou é como que as pessoas continuam voltando no Bolsonaro depois da pandemia. Porque tiveram coisas muito concretas. Não é uma questão muito de ideologia, de mentiras, fake. As pessoas morreram, e as pessoas morreram perto, por exemplo, na minha família morreram pessoas. Mas tem esse pensamento religioso que dá conta disso com essa, não sei, com esse fanatismo, com essa radicalidade. Então, para mim, ouvir isso e pensar que eu li um livro e pensar que, nossa, olha o tamanho desse fanatismo que está acontecendo, é uma coisa que me ajuda a entender. Diminui a angústia? Não sei, porque é assustador. Para mim, isso é uma coisa bastante importante que está acontecendo na sociedade brasileira, que vem crescendo uma certa intolerância para os não religiosos. Pelo menos eu sinto um pouco isso, né? Mas, bom, é isso. Eu tô fazendo isso. Tô ouvindo as pessoas e depois eu conto outras situações de coisas que eu entendi nesse grupo que pra mim estão sendo importantes, pra eu não me sentir tão deslocalizada. No episódio passado do Lá Fora, a gente falou sobre uma compreensão da perversão, segundo a psicanálise, que a perversão poderia ser vista como aquele funcionamento que ataca ou que bagunça a própria regra do jogo. E me parece que colocar Deus acima de tudo, ao mesmo tempo em que se ataca a pesquisa, a ciência, o pensamento racional e se faz um monte, tem uma máquina de produção de fake news, esse é o jeito de se atacar a regra do jogo, porque não tem debate possível se a gente não parte de uma base minimamente compartilhada. Se a gente não parte de uma base de que a gente acredita, por exemplo, no pensamento científico, aí não tem nenhuma conversa possível. Se a gente não parte de uma base em que a gente vai partir de argumentos que são reais, não tem nenhum debate possível. Então tá aí, eu acho que a grande angústia também causada por esse arranjo que a política foi tomando, de que as regras do jogo estão todas embaralhadas e a gente fica, antes do debate, tentando pelo menos combinar um mínimo de regra básica, né? Todo jogo tem algumas regras para serem jogados. Vamos combinar aqui que a regra é essa e a partir de então começa o jogo. E parece que é isso que a gente está tendo que refazer e refalar e recombinar o tempo todo com muito insucesso. E você, Pedro? Eu acho que quando eu tô no limite de angústia ou do que eu tô conseguindo pensar, eu busco atividades onde eu sumo por um tempo, assim, como uma ideia de mim. Então, pra mim, isso tem muito a ver com atividade física, por exemplo. Quando eu me sinto saturado da luz da tela do celular, meu corpo responde de uma maneira bem específica, que é o olho começa a doer. Eu começo quase a ter dificuldade de fato de ficar com o olho aberto, literalmente. Interessante isso. Daí ou eu preciso fechar os olhos um pouco. É engraçado que há algum tempo atrás eu comecei a dar uma chance para esses aplicativos de mindfulness.
que são uma resposta inteligente, eu acho, à época da hiperinformação e de você ficar poluído de uma série de estímulos também. Como que é, Pedro? Eu não conheço. Eu testei um por um tempo, que é o Headspace. Não conheço, eu já ouvi aquele Calm só, mas nunca A usei gente não também. tem patrocínio deles, pessoal. Se alguém quiser patrocinar a gente aí, se for do Headspace ou do Calm. Mas justamente, ele vai no sentido quase que complementar a análise. Ele diz assim, você vai começar a prestar atenção na sua respiração e vão te ocorrer uma série de pensamentos. Na hora que você vê, você vai estar, sua mente vai estar trabalhando contra o que essa proposta está te pedindo. Então você vai começar a pensar, ou ter uma fantasia, ou quase que entrar num estado onírico, ou às vezes você adormece. E a recomendação é, uma vez que você tomou contato com determinada ideia, ou se viu pensando ativamente em determinado tema, deixa isso ir embora e volta para o seu corpo e volta para a sua respiração, como é que você está sentindo o seu peso na cadeira, como é que você está sentindo cada parte do seu corpo. Ele lança sua atenção muito para o corpo, para a sensopercepção mais concreta mesmo. Isso tem um trabalho de me filtrar, como se fosse um trabalho de diálise mental para mim, onde você filtra um pouco as toxinas e depois se libera um pouco de novo para conseguir voltar a tomar contato com as ideias que você quer ter, com as questões que estão te mobilizando, né? Acho que uma outra resposta é a análise. A gente continua fazendo análise, nós três, eu penso. Então ir pra sessão, muitas vezes sonhar algo à noite também, eu acho que tem um efeito reparador, no sentido de te dar alguma peça de produção sua, né, de criação sua noturna, que traz de uma maneira enigmática, cifrada, um jeito seu, um lado seu que não está muito à vista. É um bom trabalho de criatividade, eu acho também, às vezes, quase que de reconstrução, pensar num sonho, ou no momento da análise da sessão presencial mesmo, ou entre sessões, você escreve o seu sonho, começa a destrinchar associações a partir dali, você começa a se fazer companhia conforme você se dirige assim, para um interlocutor que está ali com você internalizado. Isso é um trabalho também de respiro, eu sinto muitas vezes, né? De novo, tomar contato com o que está acontecendo tem sido muito desesperançoso, porque essa semana teve o episódio do podcast do Flow, que o Lula foi falar. E ele rebateu uma série de acusações, fez uma série de posicionamentos contra o extremismo do Bolsonaro, que eu acho corretos. Mas ele insiste, em determinado ponto se pergunta sobre a corrupção na Petrobras. Ele tergiversa e fala, se houve corrupção, ela foi investigada. Teve um momento que me machucou muito da fala dele, que foi quando ele disse, para que eu tenho que fazer crítica a mim mesmo? Se eu já tenho oposição? A oposição que faça crítica. Eu não devo fazer crítica a mim mesmo. Eu não preciso de autocrítica, isso não é da minha responsabilidade. Isso me desmontou bastante durante a semana. Me fez sentir bastante sozinho, desacompanhado, no meio do fogo cruzado, porque se for para preferir, já disse para vocês já sabem, Bolsonaro não dá para votar de jeito nenhum. Mas colocar o voto na mão de alguém que fala isso, eu acho que é muito dolorido, assim. Eu acho que dá para entender parcialmente por que a extrema fala o que fala, por que esses memes colam do jeito que colam. Enfim, isso me faz uns rasgos que depois eu tenho que parar, realizar o meu grau de desamparo e solidão no processo também. Acho que conversar com pessoas que pensam parecido ajuda, tentar entrar em diálogo com aqueles que atacam ajuda, mas tem uma situação assim, limite, eu penso, que está sendo tensionada ao limite com essa eleição. Né? Eu tenho uma pergunta para vocês, assim, eu concordo plenamente, Pedro, com você, acho que essa é uma postura absurda, né? Mas eu fico pensando, eu tô lembrando aqui do Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um texto do Freud que fala de questões culturais, e tem uma parte, vou até procurar daqui a pouco, que ele fala sobre como que deve ser um líder, né, das massas. Aí ele fala algo assim, o líder só deve repetir a mesma coisa, ele deve sempre apresentar força e nunca apresentar nenhum tipo de fragilidade. Eu fico pensando se é possível, é uma dúvida muito sincera aqui mesmo minha. Será que uma pessoa que se coloca nesse lugar de muito poder e muita força, e eu acho que qualquer pessoa que se coloca no lugar de uma candidatura de um país, é uma pessoa que se identifica com um papel de força e de poder, né? Seja Bolsonaro, seja Lula, será que essas pessoas elas não têm um funcionamento que são um tanto quanto absolutamente onipotentes? E será que é possível não ser assim?
um líder que carregue as pessoas? É uma pergunta, é uma dúvida, né? Eu Não acho sei. que é bem possível um líder dizer Você que acha? precisa de autocrítica. Eu acho que seja para qual cargo você estiver se candidatando na vida, se propondo como maestro de uma orquestra, gestor de algum poder maior e da diversidade do povo, você fazer uma afirmativa como essa, de que você está acima da autocrítica porque você tem oposição, é alguma coisa muito perigosa e com a qual eu discordo frontalmente. Tenho muita dificuldade de passar pano para esse tipo de posição, mesmo se for para a presidência da República, presidente do mundo, do universo, sei lá o que. Não, eu também... Mas você chegou a assistir também a do Bolsonaro, a live do Bolsonaro, Pedro? Eu não assisti, eu só assisti a do Lula. Não. Então eu não sei como foi. Do Bolsonaro, você chegou a assistir, Marielle? não vi. Eu não vi, mas eu tenho uma hipótese, que pode ser só a partir dos meus preconceitos, é que ambos não se fazem nenhuma crítica, né? A minha pergunta não é se é possível. Claro que eu acredito, Pedro, que esse é o ideal. Eu fiquei pensando até, inclusive, no papel de autoridade de mãe e de pai, né? Para crianças, tem mães e pais que acham que não podem dizer para os filhos que erraram, o que, na minha concepção, é um grande absurdo, porque quando você diz que você errou, você só está ensinando para uma criança, né, que ela é capaz de reaver os erros dela, inclusive repensar e pedir desculpa. Claro, sim. Mas eu tô pensando nesses lugares de poder, qual é o tipo de gente que se atrai a um lugar de poder desse tamanho? É nesse sentido que eu tô pensando. Eu acho que a gente tá conversando sobre criatividade, né? E talvez a questão que você tá trazendo é que existem formas mais criativas para a vida, né? Voltando-se para a vida de lidar com os erros. Porque, bom, nós não vamos entrar numa análise política, mas essa é uma das grandes críticas que existe ao PT, né, a esse posicionamento de realmente não fazer essa meia-culpa, não se colocar dessa maneira. Então poderia ser mais criativo esse tipo de resposta. Concordo. E mais humano também, né? Essa resposta do Lula parece, sabe aquela pessoa que diz assim, ela te xinga, aí depois você vai falar alguma coisa e a pessoa fala assim, se você se sentiu ofendido, não é se, você fez uma coisa, assume o que você fez, né? Foi você que fez. Aí ela coloca meio que a culpa na outra pessoa, é uma estratégia bem sacana, né? Mas a gente sabe que não existe um lado que vai ser, assim, tranquilizador. Eu tenho sentido muito medo. E aí eu percebo que o medo me deixa com muito sono e pouco criativa. Eu sou uma pessoa que sempre, né, escrevo poesia, tô sempre inventando alguma coisa, gosto de cuidar de planta, gosto de cozinhar, faço milhões de coisas. E eu tô percebendo que nesses dias eu estou extremamente sem força, sem energia. Vocês também estão se sentindo assim? Como é que é? Eu não fico com sono. Acho que a minha defesa vai para um lado de eu ficar com muita raiva, com uma irritabilidade muito grande e fazendo muita coisa. Eu vou pro lado contrário, eu me ocupo, eu faço 600 coisas, acho que é o jeito de dar conta de uma angústia. Mas acho que uma questão importante de pensar, que você falou, Vadine, eu falei que pra mim é estranho, assim, falar, então, bom, vou assistir Friends, né, que é essa recusa a lidar com as coisas que estão acontecendo, que pode ser muito protetor da saúde mental também. Ou, então eu vou cozinhar, então eu vou cuidar do jardim, que eu acho que são todas coisas assim, que eu me volto pra cuidar de um narcisismo que me recupera. Pelo menos é assim que eu vejo pra mim ficar na minha casa, sei lá, cozinhar, ler, cuidar do jardim. Pra mim é esse movimento de voltar, né, pra casa e pra dentro. Mas eu fico pensando, eu acho que uma coisa boa de saber, parece uma coisa meio besta, vê se eu consigo me explicar. Uma coisa boa de saber é que até acabar as eleições, nada vai ser fácil e a gente não vai conseguir encontrar um momento de quietude, de tranquilidade ou daquela criatividade serena, que talvez há em outros momentos. Eu acho que só saber disso já pode ser bom
para sua saúde mental. Sabe quando tem um dia que aconteceu uma coisa muito difícil e você fica tentando consertar o dia? Então você fala assim, não, já sei, agora eu vou comer um chocolate. Aí você come e não resolve. Aí você fala, não, eu vou então comprar um negócio. Aí você compra e não é. Eu acho que às vezes você ter a notícia para si mesmo de que esse é um dia difícil e que nada do que você fizer vai conseguir consertar essa angústia que tá dentro, eu acho que isso já é tranquilizador. Então eu acho que é uma experiência, o Pedro estava falando desses aplicativos que eles tentam ensinar a meditar, né? A meditação tem essa ideia de você silenciar um pouco o seu pensamento, tem ideias religiosas de que isso te conecta, né, com Deus, com alguma coisa maior do que você. Mas enfim, eu acho que só saber que talvez até passarem as eleições não é um período normal, porque às vezes a gente fica tentando. Não, eu quero que meu dia seja normal. Eu quero não ver isso que eu acabei de ler no Instagram. Eu quero desver essa notícia. Isso não sei se é possível. Então, acho que é aceitar essa ideia de que pode ser ruim até lá. Eu tenho a sensação de que não é até as eleições. Eu tenho a sensação de que tá só começando. E de que vai ter um momento, no mínimo, pós-trauma. Se é que não vai ter algum trauma mesmo, social ainda, mas... Não sei, eu fico com essa sensação. Eu não tô conseguindo visualizar isso daí pra recuperar a saúde mental, no sentido assim, então, dia 30 tudo tá resolvido, ou um vai ganhar ou o outro, e a gente vai continuar e tudo mais. E eu tenho medo de que ocorram outras coisas. Eu concordo que nada vai estar resolvido, mas eu tenho a impressão que uma experiência mais coletiva, de pressa e de urgência, talvez possa se desacelerar. Eu acho que talvez seja isso, porque eu tenho uma impressão, e não é uma impressão, né? A gente tá num momento em que a escolha para presidente tá muito, quase 50%. Então, cada lado tá se esforçando e se dedicando a tentar falar o que pensa, enfim, fazer as ações na micropolítica que acredita que sejam necessárias e talvez importantes. Eu acho que isso é tipo uma corrida de 100 metros. Daqui a pouco isso vai acabar. Pelo menos eu tenho uma impressão de que as pessoas vão se dedicar menos ou passar menos tempo tentando ler, etc e tal. E aí você vai talvez voltar para esse lugar um pouco mais interno da sua vida mais individual, do seu dia a dia, que eu acho que é absolutamente necessário para a saúde mental. Não dá para ficar assim muito tempo. Eu acho que é um dispêndio de investimento de energia que é completamente insustentável. Por isso que eu tô pensando muito naquele momento da pandemia em que teve um começo que a gente ficou tentando ficar a par de tudo que está acontecendo, e como a gente percebeu que aquilo ia se alongar, aí a gente volta para cuidar do próprio jardim mesmo, né? Para fazer bolo, para o que eu estava falando antes de acompanhar notícias, ou mesmo me dedicar a tentar entender como que as pessoas que pensam muito diferente de mim pensam e entendem. Logicamente que isso tem um limite de tempo, né? Mesmo de tempo no meu dia, porque eu também não aguento isso muito tempo, Pedro. O que eu faço que me ajuda muito e que eu acho que tem muito a ver com análise, eu não sei muito bem porquê, não fico muito teorizando, mas eu faço yoga já faz alguns anos. Eu tento fazer pelo menos todo dia, um pouquinho assim. E hoje faz um tempo que você faz todo dia, não faz, Marielle? Eu pratico faz 7 anos, mas todo dia não. Eu fiz um desafio, assim, de ficar 3 meses fazendo todo dia. Agora eu não tô fazendo todo dia. Mas hoje eu fui fazer uma aula gravada da minha professora. Aí tem uma postura que é uma postura do devoto, né? Uma postura, assim, meio de descanso, de recuperação. Aí ela falou assim na aula: você se curva e se dobra ao presente do jeito que ele é, sem querer que seja diferente. A yoga tem muito essa ideia de que você aceita. E eu não estudo muito, nunca li, também não me dedico muito, porque eu acho que é muito interessante que a experiência venha pelo corpo. Eu fiz balé há muito tempo, dancei muito tempo, eu tenho uma relação, assim, com essa coisa do corpo. E eu sinto que a yoga, ela traz isso de dentro, porque você não fica fazendo esforço para fazer uma postura que você não consegue. É diferente de outros esportes e de qualquer atividade física que eu já fiz. Porque o que eu já senti é que toda atividade física que eu fiz, já correr,
qualquer esporte, balé, dançar, fazer aula de jump, bike, sei lá, qualquer coisa em academia, a ideia é sempre assim: você está fazendo menos do que você devia, você não está onde você deveria estar. Você deveria ir mais rápido, você deveria pegar mais força, você deveria fazer uma frequência maior. Sempre tem essa ideia de que você não está onde devia estar. E a yoga é exatamente o contrário. A ideia é exatamente aqui que você devia estar. Você está aqui e você fica aqui. E isso eu acho muito revolucionário, no sentido mental, porque eu acho que isso recupera a cabeça. Porque separa o movimento muito incessante. E você acha, Pedro, que a gente não está falando sobre criatividade? Eu acho que criatividade são pequenos momentos onde se mostra o melhor que a gente tem, mas são pequenas brechas, pequenas aberturas nisso tudo, eu acho também, porque mesmo um momento criativo, eu tendo assim a sentir que, em média, quando a gente fala de criatividade, a gente idealiza um pouco também a atividade criativa como algo prazerosa. Eu não sei como funciona pra vocês. Pra mim é muito desconfortável os momentos mais criativos que eu Dói, tenho. né? Criar alguma coisa é uma coisa que inclui uma certa dor. Criar é como se tirar de um estado de angústia ou de fragmentação a partir de uma ideia que você também não sabe muito bem o que é que você tá colocando em prática. Pra mim, escrever tem muito a ver com isso. Escrever é uma atividade essencialmente dolorida, mais do que gostosa. É legal depois que você olha pro que foi feito, mas se entrar em embate com o que você pensa de fato, com um papel em branco ali te aguardando na sua frente, é alguma coisa que machuca bastante. É uma atividade destrutiva, construtiva ao mesmo tempo, mas que envolve um estado de mal-estar. Eu sinto assim, pelo menos. Então, para mim, eu sinto um extremo mal-estar. Isso vai ficando crescente para escrever um poema, por exemplo. E aí eu fico tentando entrar em contato, tentando achar o poema, não as palavras, o poema. E em algum momento, quando se surge, aí eu me sinto aliviada a hora que sai. Aí é muito bom. Você sente isso quando você escreve? Depois que você escreveu? Vocês sentem? Como é que é? Eu sinto que tem um momento de paralisação, de enrolar. Quando eu tenho, por exemplo, escrever um artigo, ou eu quero, eu desejo, ou eu preciso. Eu fico num embate. E aí tem algum momento que eu encontro um certo fio, eu tenho a impressão. Então eu acho que a gente não tá falando hoje exatamente de criatividade, que é esse momento de criação. Eu tenho a impressão que a gente tá falando do momento anterior, que é como que a gente salva alguma capacidade de pensar nesse momento de tanta angústia, né? Isso. É o momento de antes, eu acho que é o primeiro, assim. Não chega a síntese, não né? chega. Teria uma síntese. Eu tenho a impressão, tá me vindo muito, desde que a gente começou a conversar, tá me vindo uma cena. Vocês assistiram Melancolia, do Lars von Trier? Sim, Bom, pra quem não assistiu, é um filme, né, de um diretor dinamarquês, e é um filme que conta do fim do mundo. Assim, de um jeito bem simplista, é um meteoro que vem pra Terra e vai destruir tudo. É um filme super esquisito, difícil de assistir. Pra mim, eu acho que é um filme difícil. E eu sempre lembro que tem uma personagem nesse filme que, quando o meteoro tá se aproximando da Terra, ela vai com as crianças pra uma barraquinha. Lembra? Tipo uma barraquinha no quintal, assim. E aí ela fica lá embaixo. E é tão absolutamente insuficiente aquilo, ao mesmo tempo que é o que pode ser feito naquele momento. Que é uma proteção. Não é criativo? É criativo, é uma proteção, né, antes de alguma coisa, mas no caso do filme não tem muita saída, mas acho que a gente tá aqui tentando pensar que saída há diante dessa angústia tão grande, e eu acho que o que a gente tá fazendo aqui hoje, eu e vocês dois, e com a companhia de quem tá ouvindo, é muito criativo, porque ouvi hoje a Vera Iaconelli, né, que é uma psicanalista, falando no Café da Manhã da Folha, que ela fala, a gente adoece no laço social e a gente se cura no laço social. Eu acho que não é à toa que as pessoas estão procurando grupos de WhatsApp para entrar, seja qual for, assim, a sua decisão política, porque eu acho que é importante você se sentir junto. É tipo essa barraquinha, vamos ficar junto embaixo dessa barraquinha enquanto o meteoro tá vindo. Não sabemos o que vai acontecer depois, mas pelo menos agora a gente tá tentando se salvar. É interessante essa personagem, como é que ela chama mesmo?
A atriz, ela é a Kirsten Dunst. Dunst, isso. É. Porque no filme ela é profundamente deprimida. E na vida Ela real tá num também. estado depressivo, melancólico, tem a ver com a vida biográfica dela, mas quando a notícia de que outro planeta azul, o planeta chama melancolia, de que ele vai destruir completamente a Terra e ninguém vai ter nenhuma saída, ela sai do estado depressivo dela e se anima como nunca. Ela encontra uma vitalidade inesperada dentro dela com essa notícia da destruição total de tudo. Eu acho, assim, chama atenção essa volta emocional que ela faz, né? A resposta inconsciente que ela dá com a catástrofe é um acordar dentro de si. Mas, de novo, pensando nisso da criatividade, Vanessa, voltando para essa sua interrogação se é criativo, eu lembrei que eu acho que, em média, trabalhar para mim ajuda bastante. Uma sessão de análise, pelo menos na posição de analista, eu acho que exige da gente uma tolerância com a ignorância, com estados mentais opressivos, muitas vezes, com tempestades ali que acontecem durante o atendimento. E, sei lá, a gente passa mais de 90% do tempo de uma sessão bastante no escuro. Eu sinto assim. De repente surge um fiapinho de ideia. Ou surge pelo menos uma pequena chama que depois pode crescer ou não. Então ficar tolerando esse espaço assim de incerteza, de deixar seus canais abertos para o que pode se apresentar, ou por meio de comunicação verbal ou não verbal, ou por devaneios que você tem. A escuta analítica te leva a um estado meio de regressão entre estar acordado e estar dormindo também, eu penso, né? Não é dormir, gente, não é o estereótipo do analista que dorme, não é isso. Mas você fica mais permeável a pensamentos malucos, né, dentro de você, posição de atenção flutuante, de Reverie, como chama também outra vertente teórica, mas trabalhar tem me ajudado muito. Eu acho que isso que eu tô tentando dizer, que nessas semanas o ofício clínico analítico tem sido alguma coisa que põe à mostra alguma capacidade de criatividade que eu venho a ter. Atenção flutuante é um termo que foi usado por Freud para designar esse estado da mente que o analista fica, em que ele não presta atenção a questões específicas que estão sendo ditas, a imagens, mas ele fica com a mente aberta e solta para acolher o que vai realmente sendo trazido no material do paciente. E Reverie, que é o termo que o Pedro usou aí, foi uma ampliação desse conceito de atenção flutuante, trazida depois pelo psicanalista Wilfred Bion, né, o inglês, e também ampliada mais tarde por seguidores dele, e tem a ver com uma condição ainda mais profunda de acolhimento, baseada no modelo da mãe com o bebê, que a mãe empresta a sua mente para que o bebê vá lidando com a angústia, com os medos primitivos e vai dando conta, isso vai sendo representado, né? E na análise, a Reverie seria isso, essa condição do analista de emprestar seu espaço mental para que as representações que o paciente não consegue fazer sozinho possam ser feitas aos poucos. Eu fiquei pensando um pouco nas referências dentro da psicanálise, em algumas, né, para pensar sobre criatividade. Um texto que eu revi esses dias e que não é sobre criatividade, mas que eu acho que é importante para pensar, é um texto do Freud que chama Os 2 Princípios do Funcionamento Mental. Uma coisa assim. E ele vai falar do princípio do prazer e do princípio da realidade, né? Que todo organismo, todo ser vivo, ser humano, enfim, busca sentir prazer. E que quando a gente não está podendo sentir prazer e a gente vai confrontar com a realidade, que às vezes é impeditiva, tanto a realidade externa quanto a realidade interna, em alguns momentos vai impedir a fruição do prazer, a gente vai ter que preencher essas lacunas com algum tipo de alucinação ou ideia ou fantasia que nos faça dar conta de esperar. Né? Eu acho que aí já está a raiz
do que seria a criatividade, né? Do que seria essa condição para ir colocando alguma coisa que vai surgindo como maneira de depois conseguir ter um prazer, conseguir ir adiante. E a psicanálise vai usar muito o modelo da alimentação, né? Nesse texto, Freud usa o modelo do bebê que mama. E depois o Winnicott, mais para frente, outro psicanalista, vai trazer a ideia de que o bebê cria o seio. Imagina, né? O bebê tá lá, começa a sentir uma coisa horrível, um mal-estar terrível, que ele não sabe o que é, mas é fome. E aí ele tem uma descarga motora, que é um choro, bater a mãozinha e tudo mais. E vem um peito e entra na boca dele, ele mama. Então ele começa a se sentir super importante, né? Super criativo, porque ele consegue se suprir. Ele não sabe que é uma outra pessoa que vem cuidar, que vem satisfazer as necessidades. E se isso for bem feito, bem formado, a pessoa vai ter uma confiança maior na capacidade dela de criar. Quando ela tiver com algum problema, com alguma questão, ela vai conseguir ir procurando no deserto, na aridez, né? Essa barraquinha que a Marielle lembrou do filme. Olha que lindo. Então, acho que isso é muito importante. Que lindo. Isso que você falou me lembrou uma frase do Paulo Freire, que eu achei tão bonito para esse mês agora e para esse momento, que é assim, ó: enquanto eu luto, sou movido pela esperança. E se eu lutar com esperança, eu posso esperar. Lembrei desse bebê que acredita que ele pode esperar na medida em que ele tem esperança e que ele tá lutando, né? Tanto que a psicanálise, o Winnicott fala muito sobre o bebê que perde a possibilidade de confiar no outro e no ambiente, em que então ele não pode mais esperar nada, e aí ele desiste. Essa é a grande melancolia, né? Essa é a grande tragédia. Então, ele não consegue criar nada no buraco, no lugar do buraco, né? Ele fica à mercê dessa angústia toda. Eu lembrei de um trabalho que eu escrevi na faculdade faz 20 anos, que eu escrevi sobre um balé, falando agora que eu fiz balé há muito tempo, e eu fui tentar ler o que a psicanálise falava sobre criação de símbolo e obra de arte. E tem um texto da Hannah Siegel, que é uma autora, uma psicanalista kleiniana, que ela vai falar sobre como se forma, porque ela tenta descrever nesse texto como que uma obra de arte é considerado algo muito bonito ou muito importante, e alguma outra criação pode não ser tanto, né? Por que a gente fica impactado e a obra de arte pode ser reconhecida como uma experiência afetiva? E aí ela diz assim, ó: é tentador sugerir que isso ocorre porque em uma grande obra de arte, o nível de negação do instinto de morte é menor do que em qualquer outra atividade humana, que o instinto de morte é reconhecido tão plenamente como pode ser suportado, é expresso e aprisionado para as necessidades do instinto de vida e da criação. Então acho que a gente está falando dessa coisa doída, né? Porque, segundo ela aqui, a obra de arte nasce a partir de suportar algo de muito terrível. Isso que eu acho que o Pedro estava trazendo, né, Pedro? A destrutividade que vem, que precisa existir para se construir algo no espaço. Que aparece no meio de algo de incômodo. Como sessão, você tá numa sessão com alguém, tem uma tensão que vai crescendo dos dois lados, você sente vontade de falar qualquer blá 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 para que aquilo pare de crescer, pare de meio que se colocar ali naquele espaço entre os dois. De repente, se você não faz movimentos de defesa o suficiente, rompe, brota alguma coisa de uma fala nova, de um pensamento diferente. Daí aparece algo que tem um sentimento de um frescor, de uma ventilada da janela. Acho que entra ar dessa sensação um pouco estética de um alívio criativo, né? Mas sempre antecede ou é rondado por algum tipo de mal-estar, assim, de angústia, de estado de fragmentação, de estranhamento, etc. Né? Eu sinto assim, pelo menos. Então, a morte fica contida pela vida, né? Para não morrer, tem que surgir alguma coisa. Um Big Bang,
Uma explosão. Mas para que surja alguma coisa, tem que haver uma capacidade de suportar esse mal, essa morte, esse ruim. Porque se não se atravessa nisso, aí é só a melancolia. Naquele filme, no filme Melancolia, o pai, ele se mata antes, né? Ele era um fanático na ciência. Ele tinha certeza que o planeta ia passar numa órbita, ia desviar, porque todos os cálculos mostravam. Ele era o mais seguro, com mais certezas. O que é o contrário da ideia de ciência, né? Ciências são hipóteses precárias que você vai testando. Quando cai a certeza científica dele, ele se mata primeiro, antes que todo mundo. Essa cena, né, Maria? É isso mesmo. Então, eu acho que quem tá vivo tá tendo que ter criatividade, porque tá aumentando muito os índices de suicídio, inclusive, né? Sim. Pós-pandemia. A gente tá vivendo um pós-trauma gravíssimo. Nós acabamos de perder mais de 600 mil pessoas nesse país. Isso tá marcado no nosso corpo, na nossa pele. A gente precisa de meios para lidar com isso. Eu me lembrei de um livro de uma antropóloga francesa que chama Michel Petit, que se chama A Arte de Ler ou Como Resistir às Adversidades. É um livro fantástico, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer. Ela pesquisa no mundo inteiro, em comunidades assoladas por guerra, por crises econômicas graves, violência urbana. Ela pega sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e pesquisa como que eles conseguiram resistir às adversidades. E ela vai encontrar a narrativa, grupos de leitura, escolas, né, bibliotecas, pessoas que liam de alguma forma e que introduziam algum tipo de narrativa na vida de adultos e crianças. Isso que a gente faz aqui, né? A gente vai construindo, nós começamos a fazer podcast, a gente tá construindo uma história, construindo uma narrativa, conversando sobre coisas. Como você falou da Vera e a Conelli, né? Então, ler e construir narrativas, eu acho que é uma forma de lidar com a diversidade. É que eu fui lembrando, desde o começo também tem uma coisa na minha cabeça, e agora você falou desse livro, me confirmou esse sonho aqui da minha cabeça, dessa conversa. Vocês já viram a escritora do Harry Potter dando aquelas leituras que eles são convidados para fazer naquelas formaturas de Harvard? Já viram um discurso que ela conta a história dela? Não. É tão bonito, ela fala assim, ela conta... A Rowling. J.K. Rowling, né? Não sei como que é o primeiro nome dela. Ela conta que ela é uma pessoa bastante razoável, assim. Ela vai contando a história dela, ela fala que ela se divorciou, que ela tinha uma filha sozinha. Aí ela fala, eu me vi tão pobre quanto alguém pode ser pobre na Inglaterra. Então ela contava com algumas ajudas governamentais, ela estava separada. Aí ela fala assim, tudo de pior que eu podia ter sonhado pra minha vida aconteceu. Eu tinha uma filha sozinha, eu não tinha emprego, eu não tinha o apoio da minha família, eu não conseguia pagar as minhas contas. Aí ela vai contando de uma situação da maior precariedade de todos os medos. Ela fala, todos os meus medos se realizaram. E aí eu percebi que tinha alguma coisa que não tinha sido extirpada de mim, que era a minha capacidade de imaginar alguma coisa melhor. E aí ela começa a escrever o Harry Potter, que ela diz que era uma história que um tio dela contava, de uma escola de bruxas, de uma escola de feiticeiro. E ela começa a escrever. Mas é tão bonito essa forma com que ela fala que tinha alguma coisa que sobreviveu naquela devastação que tinha acontecido na vida dela, que era a capacidade de imaginar alguma coisa diferente daquilo. E ela se torna quem ela se torna, né? Então, nesse livro da Michel Petit, ela fala justamente isso, que essas crianças assoladas por guerras, por conflitos, né, e adultos, eles não conseguiam imaginar que existia um mundo diferente daquilo, que existia uma construção possível que não fosse de devastação. Então, o contato com a narrativa vai trazer essa possibilidade. Então é possível pensar assim, é possível solucionar as coisas de outra maneira. E constrói um lugar, né? Um lugar mental que não existia antes. Lembrei também do que a Chimamanda fala, não sei se vocês gostam, eu sou muito fã dela, fico buscando. A Chimamanda é uma escritora nigeriana, né? Escreveu um livro que ficou mais famoso, Americana, e depois outros. Tem um TED Talk, eu acho que um vídeo que ela fala, contar histórias importa.
importa. Ela vai contando da necessidade de você contar histórias e de que criar narrativas é uma forma, se a gente for juntar com a psicanálise, Freud falava de integrar o trauma na cadeia associativa, né? De que aquilo não se tornasse um sintoma físico, pensando lá no começo das histéricas, né? Que ficavam cegas, tinham convulsões, paralisias, etc. E que quando é possível colocar na história, na narrativa, na palavra, a dor, o sofrimento, a angústia, aquilo que tinha ficado de fora, que aquilo pode se tornar integrado e menos adoecedor. Fez lembrar que um dos momentos bons dos últimos tempos tem sido a hora de contar história para as crianças antes de dormir. Eles sempre impedem, conta uma história. Eu começo a ver que tem um monte de história que eu lembro de menino que eu fui aprendendo de cabeça. Outro dia eu tirei de dentro de mim, assim, do mais absoluto nada, a história do Flicts, que é aquela cor que não é nenhuma das outras cores. É um livro infantil do Ziraldo. Eu lembro do Ziraldo, sim. Era uma cor Você que ela até ficava... fez uma homenagem ao Ziraldo, não fez, Pedro? No Dia das Crianças. Eu lembrei do Menino Maluquinho, que era o meu livro preferido de quando eu era pequeno, mas tinha o Menino Maluquinho, tinha o Flicts, e tinha todo um outro folclore criado pelo Ziraldo. Mas eu redescobri que eu tinha essa história dentro de mim. Pra quem nunca ouviu a história, o Flicts é uma cor chamada Flicts, que ela fica tentando saber com qual que ela se parece. Daí ela tenta se parecer com o vermelho, mas ela não é bem vermelho. Daí tenta parecer com o amarelo, mas não é bem amarelo. Tenta parecer com o azul, não é bem azul. E essa cor vai ficando agoniada, porque ela não é nenhuma outra cor. E ela não consegue se juntar a nenhum dos outros grandes campos das cores e turma das cores. Mas no final ela se dá conta de que ela é Flicts. Ela é uma própria cor. E daí ele diz que é a cor da lua. Flicts é um amarelo misturado com branco, com marrom. É Flicts. Com brilho. É só olhar no... digita Flicts Ziraldo no Google que vocês vão ver que cor que é Flicts. Mas esse momento de você se dirigir a alguém, acho que é um momento de reparação, de criatividade. Acho que daí pode dizer, mas nesse momento você está ignorando todo o cenário socioeconômico e político. Acho que sim. Por hora é uma narrativa estruturante, mas que mantém, acho que, um coração batendo, que mantém algo de uma vitalidade pra mim, pros meus filhos. Acho que é o suficiente, às vezes, também, né? É o que dá. Tô pensando se a gente tá usando o episódio pra se tratar com a escuta dos nossos ouvintes um pouco do traumático, sabe? Eu tava pensando mais nisso. Eu acho que a gente sempre tá fazendo isso, tentando se curar aqui no elo social, tanto nós três quanto com essa quarto par de ouvidos, né, que nos acompanha. Mas eu fico pensando, muita gente pede, né, dicas, e a gente sempre se furta a fazer dicas, e eu acho que sempre dar uma dica é um pouco de desrespeito à inteligência do outro, porque o outro é capaz de pensar. Mas eu acho que nesse momento de tanta angústia, o que você falou de fazer esporte, eu falei de fazer yoga, eu acho que estar com as crianças, quem tem filhos, ou ler uma história, eu acho isso absolutamente... Cozinhar pra sua família. Eu acho que qualquer coisa que você sinta que é um momento de estar presente, porque eu acho que uma coisa que é muito exaustiva e muito extenuante da nossa capacidade mental é essa coisa de você tá fazendo suas coisas, porque logicamente você não tá lá, sei lá, no Senado, né, debatendo com o... Você não tá lá e prender o Roberto Jefferson, você não tá lá. Você tá na sua vida e tentando ao mesmo tempo responder e ler, e entender e pensar. Eu acho que qualquer coisa, e a gente também não gosta muito disso enquanto psicanalista, mas é inevitável, né? Mindfulness, yoga, meditação, qualquer coisa que faça você estar presente onde você tá, eu acho que é uma situação de recuperação mental. Eu acho que yoga, nossa, é muito, muito, muito incrível. Também sou super fã, faço. A minha professora ouve a gente, um beijo pra ela. A Elaine. A minha professora estuda psicanálise também, um beijo. Maravilhosa. Eu acho que faz toda a diferença na vida mesmo. Recomendo também. Eu acho que qualquer momento em que você consiga parar, né? Parar e voltar. Agora vou falar uma coisa. Eu acho que o episódio anterior às eleições não tinha como ser muito organizado. Nem muito roteirizado. A gente tá falando de uma bagunça. A gente tá vomitando um pouco. E a gente tá tentando pensar e encontrar soluções juntos. Eu espero que os nossos ouvintes
dê algum feedback, conta pra gente o que sentiu e é isso, né? Tamo aí. É isso, nos salvando aqui ninguém solta a mão de ninguém, não é isso? Vamos ver o que acontece. Então, quem quiser falar, brigar com a gente ou construir algo com a gente lá no @laforacast, a gente tenta estar sempre atento ao que vocês pedem, tá bom? Contar o que você faz pra se salvar nesse momento. Sim. Então é isso. Boa eleição, boa semana pra todos. Até quinta que vem. Até. Beijo. Tchau, até, pessoal. Até, Tchau, tchau. tchau.